E aí pessoal, tudo jóia? Diego aqui, novamente. Estou aqui com a tela do SketchUp novamente aberto, tá? Esse SketchUp aqui, ele é a versão 2025, tá? Do SketchUp, mas é 2021, as ferramentas são muito parecidas. Muda um pouco só, assim, essa questão do layout e tudo, das cores aqui assim, mas no geral a usabilidade e o projeto, ele não muda, tá? Então, o que é o foco dessa aula? O foco dessa aula aqui, gente, é o seguinte: eu vou expor o uso das ferramentas que são voltadas para modelagem no Intimob, tá? Como na aula anterior eu disse que o SketchUp ele é bem amplo, né? Na área da arquitetura, bem grande, sabe? E tem muitas funcionalidades, muitas ferramentas, muitas opções, porque tem outros plugins que dá para você ir colocando, né? E tudo, mas a gente tem que ser objetivo, né? Até porque você vai aprender, tipo assim, 100% do SketchUp para usar 10%, por exemplo, que é o nosso caso. A gente usa 10% das ferramentas do SketchUp, né? Assim, do poder de fogo dele, 10%, 20% no máximo, né? Que é o necessário, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu tenho em mente o seguinte: quem está vendo esse curso pode ter uma noção do Sketch, mas pode ser uma pessoa que não sabe completamente nada do SketchUp, né? O SketchUp ele é uma ferramenta que dá para você conectar a outros plugins, que nem, por exemplo, esse aqui, ó, Intimob, aqui, ó, essa ferramenta aqui, ó, o Intimob, ela é um plugin. Entendeu? Eles criaram um plugin dentro do SketchUp para utilizar do sistema do SketchUp para oferecer recursos melhorados, entendeu? Para o SketchUp e a oportunidade de colocar códigos, né? Depois nas outras aulas vocês vão entender, mas assim, só tenha em mente o seguinte: o SketchUp ele é uma plataforma grande, né? Como se fosse um shopping, imagina, como se fosse como se fosse um grande shopping que tem aquelas lojinhas. Cada local, cada lojinha, né, entre aspas, cada lojinha é um espaço para um plugin, né? E o SketchUp tem esse espaço e o Intimob tá num deles, né? E a gente usa ele, né? É óbvio que não é só ele está atrelado a uma plataforma web, né, como eu havia mencionado. Mas vamos lá, eu nem vou usar aqui agora porque não é o objetivo mexer no plugin por enquanto, porque vocês têm que entender as ferramentas do Sketch. Vamos começar pela ferramenta linha, que é esse aqui, ó. O meu está em inglês, o de vocês talvez esteja em português, né? Aqui está em lines, né? Mas talvez o de vocês esteja em português, vai ser linha. Esse aqui é a ferramenta linha. Se eu clicar nela aqui, ó, é uma coisa boba, né? Você vai fazer uma linha, um trem simples, né? Mas note que toda vez que eu pego uma ferramenta que ela se alinha com essa linha aqui, ó, essa linha do canto aqui, ó, ela também fica na cor do alinhamento. Significa que ela está paralela a essa linha aqui, correto? Ó, ela está paralela a essa linha. Se eu arrastar ela para cá, ó, ela ficou vermelha, o que significa que ela está paralela a essa linha vermelha. E se eu puxar ela para cima, significa que ela está paralela a essa linha azul, que é a linha Z, o eixo Z, o eixo vertical, tá? Então, isso é a questão do seu ambiente de trabalho aqui, ó, nessa movimentação, né? Aí, por exemplo, o trabalhar da linha não tem muito segredo, ele é bem instintivo, né? Você puxa uma linha para um lado, dá um clique. A hora que você terminar de dar esse clique, você puxa a linha para o outro lado, dá outro clique. E assim por diante, né? Ó, quando eu chego no mesmo alinhamento dessa ponta aqui, ó, ele gera até um tracejado, tá vendo aqui? Ó? Ele gera até um tracejado indicando que está no mesmo alinhamento. Cliquei e toda vez, por exemplo, são linhas aqui, né? Ó, linha, linha, linha. Mas toda vez que eu fecho aqui, ó, por exemplo, eu fechei esse quadrado, ele automaticamente gera uma face. Isso vale para vários outros tipos de situações no projeto. Por exemplo, eu vou fazer uma linha aqui, vou puxar essa linha para cá e vou levar essa linha para cá, ó. Entendeu? Quase que qualquer tipo de forma que você fizer, dá para fazer, ó. Tá vendo? Ó. Entendeu? Ó, elas são, né,
dá para você criar formas assim, tá? Essa é a ferramenta linha, né? A ferramenta linha você consegue criar essas formas assim, mas tem outros usos que depois você vai entender mais para frente, né? Vou deixar esse aqui. Então eu criei esse retângulo aqui, ó, usando a ferramenta linha. Porém, aqui, ó, em cima tem a ferramenta shapes em inglês, mas são formas. E nela, tá vendo? Tem uma setinha aqui do lado. Eu uso retângulo, né? O R de retângulo. Esse R é um atalho do teclado. Se você digitar R, ele vai puxar essa ferramenta, tá? Mas, por exemplo, eu vou chamar o retângulo aqui. E ao invés de desenhar linha por linha, eu simplesmente dou um clique numa extremidade e levo até a outra extremidade e dou um clique. Aí eu já formo um retângulo, eu formo um quadrado, tipo assim, algo mais estreito, algo mais puxado, né? Ó, depende da posição. No caso desse aqui, ó, tá vendo? Mais puxadinho. Isso aqui é o uso da ferramenta, o que cada ferramenta faz, né? O retângulo é bem simples, essa questão das ferramentas, sabe? Essa aula é bem mais para esclarecer, tá? Por exemplo, e isso são ferramentas que a gente usa bastante, tá? Por exemplo, a ferramenta arco, aqui ó, arcs. Eu clico em uma extremidade, né, em qualquer ponto, o primeiro clique que eu dei aqui, aí eu tenho que dar um segundo clique em qualquer extremidade, dei o segundo clique e agora eu crio o arco, ó, eu crio um arco dessa forma, né? Essa é uma das formas para se criar um arco. Aqui, ó, nessa setinha aqui, ó, eu criei um arco, tem várias formas. Por exemplo, essa segunda forma aqui, ó, eu clico na primeira, clico na segunda e puxo, ó, tá vendo? Tem várias formas. Essa ferramenta ela é muito simples, ela cria arcos, entendeu? Você vai usar no seu projeto. Vou dar um exemplo aqui de uso. Por exemplo, deixa eu apagar esse aqui, ó. Essas letrinhas que aparecem aí na tela são as teclas do teclado quando eu clico. Eu configurei aqui no gravador de tela para ela exibir as teclas que eu tô clicando no teclado durante a gravação, tá bom? Por exemplo, eu pego esse retângulo aqui, ó. Peguei esse retângulo aqui. Aí aqui eu peguei a ferramenta arco, aqui ó, essa ferramenta aqui ó, arcos, 2 points arc A, essa aqui ó, 2 pontos. Clico no primeiro ponto aqui ó, clico no segundo e arrasto para o lado ó, dei um clique. Fechou, note que fechou na hora que eu fiz o arco. Se eu vim nessa ferramenta aqui que eu já vou mostrar qual que é, aqui ó, deixa eu ver, essa azulzinha aqui ó. Erase, a letra E, o atalho dela é a letra E. Ela é uma borrachinha, é uma borracha, né? Você seleciona ela, né? E aqui você consegue apagar, certo? E agora essa aqui se tornou uma única face, ó. Isso é importante, entendeu? Se tornou uma única face. Quando fica assim pontilhado, significa que ela tá fechadinha, entendeu? Se eu simplesmente clicar, por exemplo, só na linha aqui e apagar, apertar o delete, ó, tá aberto, ó, entendeu? Ó, eu perdi o que estava fechado, ó, não tá mais, certo? No seu teclado você pode usar a tecla Ctrl Z. Como eu estou no computador aqui, é um Mac, eu uso o Command Z, que os teclados do Mac, do Macintosh e do MacBook e do Windows são diferentes, tá? Esse teclado aqui é um teclado americano também, tem diferenças aí. Mas o arco faz isso, são ferramentas simples, mas que se usa bastante no projeto, tá pessoal? Por exemplo, agora é interessante, essa próxima ferramenta aqui, ó, chama Pushpull, ou levantador, né? Tipo assim, vamos traduzir porque é o que faz aqui, ó. Quando eu pego ela aqui, ó, para levantar a face, para torná-la 3D, porque até então ela é uma face 2D. Tanto é que aqui, ó, a hora que eu giro, ela só tem uma face, que é comprimento e largura, né? Comprimento e profundidade. Ela é uma face 2D. Mas quando eu pego essa ferramenta aqui, ó, Pushpull, pressionar, né, para cima, e eu clico aqui, ó, dei um clique. Aí agora, ó,
para um lado, para o outro. Ele levanta a peça, ó, cliquei novamente onde eu queria, né, ó. Olha para você ver como que ficou, tá vendo? Então eu levanto, com essa ferramenta, eu levanto qualquer peça, ó. Push pull, aqui, ó, levantei, ó, levantei, certo? E o interessante é que uma peça que já foi levantada também, eu consigo clicar na face, ó, e movimentar, para um lado, para o outro, ó. O push pull faz isso, ó, entendeu? É simples, tipo assim, o SketchUp, o básico dele é uma coisa que uma criança pega e aprende rápido, entendeu? Desde que entenda o que cada ferramenta faz. Mas assim, eu tenho que passar, antes de ir para os próximos, as outras ferramentas, a construção em si dentro do Intimob, porque a gente vai usar muito dessas ferramentas e isso é bem necessário, tá? Então aqui, o Push Pull, você consegue fazer isso, tá? Movimento, a face que você selecionar, você consegue levantar ela, ó, essa aqui, ó, tá vendo? Ó, essa aqui, ó. Qualquer face que eu levantar, ó, eu consigo puxar ela, ó, qualquer uma, para um lado, para o outro, ó, e sai criando para lá, para cá, ó, de novo, ó, e assim vai. Essa é a ferramenta Push Pull. A próxima ferramenta aqui, ó, essa aqui chama Offset. Offset são linhas paralelas que você cria a partir de um contorno. Você tem um contorno, por exemplo, aqui, ó, aqui, ó, essas linhas ao redor aqui ficou tudo azul, né? Ó, aqui, ó, ao redor aqui ficou tudo azul. Então esse é um contorno e tem que são as arestas, né? Ao redor, e a gente tem o interior, que é a face. Essa ferramenta aqui, ó, que é o Offset, você clica, quando você dá o primeiro, eu vou selecionar ela aqui, né, ó, Offset. Você dá o primeiro clique aqui, ó, aí tá vendo que ele cria linhas paralelas, seja para fora ou para dentro. Aí, dependendo da configuração que você tiver, por exemplo, vou digitar aqui 15, ó, eu digitei 15. Nós estamos configurados, se eu não me engano, em milímetros. Deixa eu até checar aqui, ó, 15 milímetros, né, ó. Então, ficou bem, porque isso aqui, ó, não parece, mas olha o tamanho. Isso aqui é o tamanho de uma pessoa na vida real. Se você não tiver uma noção de proporção, você desenha coisas aqui. Isso aqui parece um guarda-roupa, mas olha o tamanho disso, ó. Entendeu? Quase 2 andares, né? Então, é importante você desenhar dentro das normas, da proporção, né? Você está trabalhando em milímetros, então tudo que você digitar, você vai ter em mente que você está em milímetros e vai seguir as proporções. Você está trabalhando em centímetros, é a mesma coisa, tá bom? Então aqui, ó, o que a gente vai fazer agora? Agora, essa ferramenta que eu estava mostrando aqui, ó, Offset. Se você usar ela, por exemplo, cliquei aqui, ó, Ctrl Z, dei um clique, né, ó. Aí eu vou levar ela até aqui, ó, e dei outro clique. Ela criou uma peça dentro da outra. E se eu clicar dentro dessa daqui e chamar a ferramenta novamente, ó, Offset, e clicar aqui, ó, ela vai criar mais uma, ó. E funciona para dentro, ó, e para fora, do mesmo jeito, ó. Posso ir criando várias. E ela também funciona até mesmo na ferramenta Círculo, aqui, ó. Porque aqui tem o arco, né, ó. Tem o arco aqui, ó. E aqui, ó, também, ó. Aqui, ó, em formas aqui, ó, aqui dentro de formas tem a letra C no teclado, ela chama a ferramenta Círculo, que a gente usa. Essa Polygon aqui a gente não usa não, sabe? Nunca usei. No Intimob nunca usei, tá? Então essa aqui é para Circle, que é círculo. Se eu seleciono ela e clico aqui, ó, nessa face tipo chão, né, do projeto aqui, ele vai criar um círculo, tá? Criou um círculo aqui, ó. Você nota que tá pontilhado, né? Nossa, e essas pontinhas aqui? Por que isso aqui? Depois eu vou explicar como resolver isso aí, tá? Vamos por partes, tá? Então eu criei esse círculo chamando a ferramenta Círculo que tá aqui dentro, ó, em formas, tá? E agora, ó, apertei a letra ESC para soltar a ferramenta, tá? Agora eu vou fazer um offset dentro desse círculo aqui, ó. Vou clicar em offset
Aqui, ó, vou clicar, primeiro eu clico na face, venho aqui em Offset, ó, Offset, certo? Ó, clico aqui dentro, ó, e ele vai criar também um Offset dela, ó, certo? Aí se eu quiser usar a ferramenta Pushpull dentro disso aqui também, e funciona, ó, eu vou clicar na ferramenta Pushpull aqui, ó, e vou, ó, puxar para cima, para baixo, ó. Aí eu clico na face, chamo a ferramenta Pushpull, ó, levanta, ó, entendeu? Ó, clico aqui, ó, Pushpull, ó, apertei a letra P, ó, certo? Ó, então você seleciona a face que você quer fazer e usa o Pushpull, né? Ó, certo? O Pushpull, ele também tem uma função bem interessante, já aproveitando o gancho que a gente usou ele aqui após a ferramenta Offset, que se eu tenho, por exemplo, eu tenho isso aqui que parece uma parede, aí eu venho aqui, ó, e pego essa ferramenta, vou fazer um retângulo aqui, ó, vou pegar a ferramenta aqui, ó, formas, peraí, ó, retângulo, vou fazer um retângulo nessa face aqui como se fosse uma janela, certo? Fiz um retângulo aqui. Agora eu pego a ferramenta Pushpull aqui, ó, e dentro desse aqui, ó, dou um clique nessa face e pego a ferramenta Pushpull e clico aqui, ó. Aí eu levo ela para lá. Se eu levar ela para lá, ela vai consumir todo esse miolo aqui e vai passar para o lado de lá. Mas se eu levar ela até a ponta ou até a linha da extremidade do outro lado, o que vai acontecer? Ela vai cortar. Olha lá, ó. Ela cortou, entendeu? Ela fez essa usinagem aqui. Eu tô falando usinagem, mas isso aqui o que fizer aqui desse jeito com o Pushpull, assim, isso não, tipo assim, diretamente, só depois que você vai entender na hora das usinagens, mas isso aqui não dá para mandar para router, não, entendeu? Mas o conceito e o uso da ferramenta a gente usa dentro do Intimob para modelar, para router, para CNC, tá bom? Beleza. Então, gente, aqui, ó, agora, ó, a gente usou a ferramenta Offset. Só que essa peça aqui, ó, eu cliquei uma vez, cliquei duas, cliquei 3 vezes seguidas, seleciona tudo que tiver naquele grupo, né, naquela peça, que tiver conectado entre as linhas. Então, um clique só, a face que você clicar vai ficar selecionada. Se você der 2 cliques, a face e as arestas que você clicou vão ficar selecionadas. Mas se você der 3 cliques seguidos, clique triplo, vai selecionar tudo, ó. Selecionou tudo. Tanto é que se eu apertar Delete, apaga, certo? Eu vou dar um Ctrl Z, ó. Aí voltou. Aí vou selecionar tudo de novo. Selecionei tudo para mostrar essa outra ferramenta. Essa outra ferramenta aqui, ó, que tem essas 4 setinhas pro lado, é o Move. E pensa comigo, a gente usa o tempo todo essa ferramenta. Por quê? Porque se você entende um pouquinho de inglês, você sabe que Move é mover, né? Então, com isso aqui tudo selecionado, eu clico e eu arrasto ela para onde eu quiser, ó, para me posicionar essa peça. Só que aí tem um detalhe, né? Eu movi essa peça do lado de cá para cá, certo? Mas vamos que você erre a seleção. Vamos que você dê só 2 cliques e não selecionou tudo. Ou você queira selecionar só essa face, ou só essa, né? Aqui, ó, só essa face, ou só essa aqui. Imagine isso. Mas vamos essa aqui, ó. Por exemplo, vamos que eu cliquei nessas duas aqui. E aí você não selecionou tudo ou quer fazer isso, né, de propósito. Depois você vai entender o conceito. E você vem aqui em Move, né? Seleciona a ferramenta Move e clica para mover. O que vai acontecer? Ele não vai arrastar tudo. Ele vai arrastar só aquela face e as arestas que você selecionou. Tá vendo? Ele funciona, nesse caso aqui, ele tá funcionando como se fosse a ferramenta do Pushpull, entendeu? Nesse caso aqui ela tá funcionando assim. Porém, aqui, ó, nessa daqui, ó, por exemplo, ó, eu vou pegar essa face aqui, ó, e vou pegar a ferramenta Move para me mover. Ó, olha o que ela faz com a peça, ó. Faz uma bagunça se não souber usar. Tá? Mas aí, ó, por exemplo, ela faz isso. Mas aí, por exemplo, isso aqui tem situações que você vai usar, né?
Ah, eu quero levar essa face, essa beiradinha aqui, ó, até nesse ponto aqui, né? Vai ter situações que você vai usar. Vou apertar a tecla ESC para soltar a ação. Mas, por exemplo, digamos que eu quero pegar essa linha aqui, ó, selecionei só essa linha aqui, ó, só a linha. E eu quero mover essa linha até essa outra linha. Então eu venho cá em Move, ó, clico na linha, ó, e arrasto a linha até aqui, ó. Entendeu o conceito? Então, se você, dependendo de onde você clicar, você vai conseguir mexer em muitas coisas. Por exemplo, vou clicar nessa linha aqui, vou clicar em Move, né? Ó, cliquei em Move, ó, o que eu fiz, ó. Eu estou modificando a forma, entendeu? E isso, o SketchUp ele é muito bom nisso, porque você tem uma certa liberdade para trabalhar as formas muito fácil, sabe? E é muito importante. E para posicionar peças. Por exemplo, soltei a ferramenta aqui com o ESC ou a barra de espaço. Tanto a barra de espaço e a ESC ou a barra de espaço solta a ferramenta, tá? Aí, por exemplo, eu quero que esse retângulo aqui ele fique posicionado ao lado dessa peça bem faciana aqui, ó, certo? Como que eu vou fazer isso? Eu vou selecionar essa peça, vou vir aqui na ferramenta Move, vou clicar com ela selecionada, peguei a ferramenta Move, vou dar um clique, aí entra aquele detalhe, eu quero que essa quina aqui venha parar nessa mesma quina, eu quero unir as duas, tá? Então eu vou vir aqui e vou clicar nessa, tá vendo? Ó, selecionou para mover e vou levar o mouse aqui, ó, até a próxima e vou dar um clique, certo? Dei um clique, posso soltar a ferramenta, clico fora, ó, e unir elas, ó. E isso vale para tudo no SketchUp. Só que agora, como eu uni ela aqui, ó, eu já vou fazer um adendo, tá? Para você desenhar no Intimob, o projeto tem uma dinâmica diferente, sabe? Porque a gente trabalha com grupos, sabe? Por quê? Porque aqui, ó, se eu tentar selecionar só essa aqui agora, eu não consigo mais, ó. Se eu der 3 cliques, vai selecionar tudo. E se eu tentar mover, por exemplo, eu clico só essa aqui e tentar mover, aqui, ó, chamar a ferramenta aqui, ó, olha o que vai acontecer. Ou ela vai para cima ou ela vai para baixo. Eu não vou conseguir destacar ela daqui, né? Se eu clicar, por exemplo, na linha aqui e apertar a ferramenta mover, ó, vai acontecer aquele mesmo problema, mas ela não vai descolar dessa aqui que eu encostei nela, não vai. Como que eu consigo? Porque, Diego, eu posicionei essa peça, mas eu quero tirar ela de novo, né? Vou dar um Ctrl Z aqui, ó, para voltar, né? Como que eu faço isso? Agora, gente, é uma ferramenta, uma função que você usa clicando com o botão auxiliar do mouse, que eu vou ensinar agora, tá? É essa aqui. Você vai selecionar da mesma forma. Por exemplo, você selecionou essa peça, tá? Você selecionou ela, aí você vai clicar com o botão auxiliar, com o seu botão direito, do lado direito, né, do mouse. E você vai vir aqui, ó, em criar grupo. Aqui o meu tá em inglês, tá? Make group em inglês, mas em português é criar grupo. E cliquei. E vou fazer a mesma coisa com esse aqui, ó. Vou selecionar, ó, de baixo para cima, ou eu posso dar um clique triplo, certo? Mesma coisa, funciona. E vou clicar com o botão auxiliar e vou make group, que é criar grupo. Criei grupo dessa e dessa. Agora eu não preciso selecionar para selecionar ela toda. A diferença é essa. Se eu simplesmente, ó, cliquei fora, se eu simplesmente der um clique aqui, o que vai acontecer? Ele já selecionou ela, porque ela se tornou um grupo. Eu posso clicar em qualquer lugar, na quininha aqui, ó, que vai selecionar tudo. E a diferença de um que não é grupo para um que é grupo, você nota que o grupo ele não fica pontilhado, entendeu? Ele não fica pontilhadinho, que esse monte de bolinha aqui, ó, de pinguinho, sabe? Não fica. Quando você clicar numa peça e ela ficar assim, saiba, ela é um grupo ou um componente, entendeu? Depois eu vou explicar o que é o componente, tá bom? Mas agora eu vou clicar para selecionar, por exemplo, esse retângulo aqui. Vou clicar na ferramenta mover, tá?
E agora eu vou mover essa peça da mesma forma e vou levar ela lá na quininha do outro, ó. Levei lá na quininha do outro. Dei um clique, beleza? Vou clicar fora, beleza. Só que agora eu quero descolar ela. Agora eu consigo selecionar só ela, clicar em mover, ó, e eu posso clicar aqui em qualquer lugar, ó, que ela não vai grudar. Ela pode até passar dentro dela, ó, deixar ela até assim. Se eu clicar de novo, ela vai sair. Ela não é igual a água e óleo, não mistura, entendeu? Quando elas estão em grupos, tá bom? E assim você cria um grupo, tá bom? Agora, por exemplo, a gente ensinei vocês a ferramenta mover, né? Só que agora esse retângulo aqui, essa peça aqui, ó, que parece uma parede, né? Um painel, né? Uma divisória, ela não tá na posição que eu gostaria que ela estivesse, não tá. Agora eu vou ensinar a ferramenta rotacionar, que é o rotate, rotacionar em português, tá? Eu selecionei a peça primeiro, certo? E vou clicar em rotacionar, ó, rotacionar. Aí eu posso rotacionar baseado em qualquer uma das faces. Por exemplo, a face superior, nota que essa pecinha ficou azul. Significa que ela vai rotacionar com o eixo ao redor do eixo azul, ó, tá vendo? Azul. Se eu colocar ela de cá, ó, ela ficou verde para rotacionar. Significa que ela vai rotacionar ao redor do eixo verde. Ela vai girar ao redor do eixo verde. Se ela ficar azul, ela vai rotacionar ao redor aqui, ó, do eixo azul. E se ela ficar vermelha, ela vai rotacionar com o eixo vermelho ao centro, entende? Aí, por exemplo, eu vou clicar nela de novo, ó, rotacionar. Eu quero rotacionar ela de cima, né, ó. Aqui, ó, note que eu apertei a setinha para cima. Se eu apertar a setinha para cima, quando essa ferramenta estiver selecionada, você está travando a ferramenta para ela rotacionar só no eixo azul. Se você clicar nela, na setinha para o lado esquerdo aqui, ó, lado esquerdo, ela vai ficar travada, né? E se você clicar de novo, ela volta para a anterior, mas clicou nela, ela vai ficar travada no eixo verde, lado esquerdo, setinha do lado esquerdo. Se eu bater a setinha do lado direito, ela vai ficar travada no eixo vermelho, no eixo X, para girar ao centro de um eixo X. Tá? Vou clicar com a setinha para cima. Vou clicar em qualquer lugar. Você pode clicar com ela no centro, você pode clicar com ela aqui. Esse centro, o centro dessa peça aqui que você clicar, vai ser também o centro de giro, né? Então, se eu cliquei aqui, ó, o primeiro clique eu cliquei aqui, o segundo clique é a referência de giro. Então, ela vai começar a girar a partir daqui. Aí eu dou o segundo clique, ó, tá vendo que ela tá girando no centro? E note que aqui no canto, no seu talvez vai estar no canto esquerdo ou no canto direito, vai estar mostrando uma barrinha com o ângulo, tá? Aí você digita, tipo aqui, ó, vou digitar 45 graus e vou dar Enter. Então da onde ele estava, ele girou 45 graus apenas, entendeu? Ele girou só 45, tá? Mas eu quero girar mais. Eu posso clicar em qualquer lugar dele, ó. Posso pôr referência aqui, eu posso pôr uma referência externa, ó, externa para ela girar, ó. Mas ela vai girar ao centro que eu coloquei, sempre, entendeu? E assim a gente usa a ferramenta de giro. Por exemplo, eu quero rotacionar aqui, ó, não quero de cima, né? Aqui, ó, eu quero girar ela aqui, ó. Se ela estiver fora, ela não bate nem com o eixo verde, nem com o vermelho e nem com o azul, aqui, ó. Essa ferramenta ela vai ficar com as linhas pretinhas assim, ó, nessa cor. Aí você pode dar um clique, ela vai funcionar do mesmo jeito, ó. Note que ela ficou magenta, a linha ficou tipo um rosinha, porque ela não se encaixa com nenhum dos outros eixos. Por isso ela ficou assim. Ela vai seguir essa referência para girar. E acredite, a gente usa demais isso, demais para rotacionar, para mover, demais, usa muito, tá, gente? Essa ferramenta rotacionar usa demais. Então, beleza, ela tá aí, ó. Essa é a ferramenta rotacionar. Eu tô tentando ser objetivo, tá? Vocês vão pegando as ferramentas e vai brincando, entendeu? Vai criando as formas, entendendo o que cada ferramenta vai fazendo, para você dominar a ferramenta primeiro,
entendeu? Porque na hora que a gente partir para modelagem, você já tem que saber essas ferramentas, tá bom? Aí aqui, gente, ó, depois do rotacionar, a gente tem essa ferramenta que é o Scale, escala. O que é isso aqui? É mudar a escala de uma peça ou item, ou componente, o que for. Por exemplo, essa peça aqui, ó, em relação a esse bonequinho aqui, ela está nessa medida. E eu vou aproveitar aqui, ó, vou selecionar ela, selecionei, e agora eu vou clicar nessa ferramenta aqui, ó, escala, ó. Na hora que você clicar, ela vai aparecer esse monte, ela vai mudar a cor das bordas, das arestas, né? E na hora, ela vai aparecer esses quadradinhos. Aqui, ó, você clica no quadradinho, ela vai aumentar e diminuir proporcional, ó, naquele alinhamento, tá? Então ela tá mexendo, ó, só na altura, ela não tá mexendo na largura. Se eu clicar nesse de cá, ela vai crescer só, vai mexer na largura, ó, tá vendo? E a gente usa demais essa ferramenta. Aqui, ó, se for aqui, ó, até parece que é aquela ferramenta Push Pull, mas não é escala, tá? Ó, só que se eu clicar na quina aqui, por exemplo, se eu clicar nessa quina aqui, ó, eu mexo na escala só na altura e na profundidade, ó, altura e profundidade. Se eu clicar na escala nesse ponto da quina, aí ele cresce e diminui proporcional naquele ângulo, tá? Então vale para qualquer um desses ângulos aqui, ó, tá? Essa ferramenta escala. Óbvio que tem alguns outros usos dessa escala e tem que se tomar um cuidado com ele, porque escala é meio que considerado uma porcentagem, tá? Então, quando, por exemplo, você clica na escala e aumenta, se você digitar 1, não vai ser 1 milímetro, entendeu? Não vai contabilizar. Então, quando é escala, a gente usa referências, tá? Que nós vai chegar nessa ferramenta, que é a trena, tá? Beleza? Então, beleza. Aqui, ó. Então, a escala, ó, a gente mexe e movimenta a peça à torta e direita, ó. Tá? Beleza. Agora, a próxima ferramenta aqui, ó, é essa ferramenta de espelho. Essa ferramenta de espelho aqui, ó, a gente, tipo assim, eu nem lembro de usar, tá? Sincero, acho que nem precisa mexer com ela, eu não lembro de usar ela nenhuma vez, tá? Mas essa ferramenta de espelho, o que é a base dela? Você vai espelhar um lado, uma face dessa peça, entendeu? Você vai espelhar um lado dessa peça. Aí você pode selecionar, por exemplo, uma face, ó, eu espelhei a peça que estava aqui para lá, entendeu? Se eu apertar, por exemplo, aqui, ó, de um lado para o outro, eu viro a peça da forma que eu quero, né? Ó. Então, basicamente essa ferramenta faz isso. Ela tem uma função de criar uma cópia também, sabe? Mas como eu uso muito pouco essa ferramenta, sabe? Ó, ela cria uma cópia. Se você apertar o Ctrl e clicar, ó, ela vai criar cópias, né? Ó, entendeu? Criou cópias baseado nisso. Ela é um espelho, entendeu? Ela está espelhando essa peça para o outro lado. Vai ter uso? Vai, mas usa-se muito pouco. Tipo assim, tanto que eu não lembro de ter usado, né? Essa é a ferramenta espelho, tá bom? Agora, a próxima ferramenta, de longe, a gente usa ela, vamos falar, não posso falar 100% do tempo, porque, né, não teria porcentagem para as outras ferramentas, mas uns 80%, 70% do tempo a gente usa, porque é por meio dessas referências que a gente modela, entendeu? As medidas. Então essa ferramenta aqui, que é a trena, né, ó, a treninha, a tape, né, ó, aqui ela aparece como tape, ó, tape measure, que é a trena. Quando você seleciona ela é para você medir. Aqui, ó, daqui até aqui tem 3.322 milímetros. Mas ela também serve para criar referência. Por exemplo, eu estou aqui, ó, 1.100, né? Ó. Eu preciso de uma linha aqui, uma referência aqui para me mover uma peça até aqui, ou para me fazer uma linha, para fazer uma extrusão, para movimentar, para arrastar uma peça até essa medida. Então aqui, ó, vou digitar 1.100, ó, e ela ficou aqui. A próxima linha vai ficar com 500. Aí eu cliquei nela,
arrastei para o lado, para a direção que eu quero, e vou digitar aqui 500, ó. E ela foi. Se eu clicar nessa de cá e arrastar para cá, ó, eu nem pus medida, e clicar nela de novo, você vai criando referências. Uma vez que você tem a referência aqui, você pode simplesmente vir aqui no retângulo, ó, clique em retângulo, e aí o retângulo vai grudar, ó, a pontinha, tá vendo? Ó, que ele foi para a referência no cantinho aqui, ó, notou? Então aí você clica aqui nessa cruzinha aqui, onde as linhas se cruzam, e leva até a próxima, ó, a referência ficou certa lá, ó, na intersecção, ó. Dei um clique. Então eu criei um retângulo exatamente uma medida que eu quero, e a trena é para isso, para você fazer movimentações exatas, para você criar peças em medidas exatas, entendeu? É para isso, entendeu? Tem como fazer de outras formas? Tem, mas o mais usado é a trena, para você posicionar peças, ajustar medidas, limitações e tudo, tá? Aí, por exemplo, eu fiz esse retângulo aqui, aí eu posso clicar aqui no Push Pull, clicar aqui e ele vai, ó, criar para mim, ó, vai me libertar aqui, ó, para mim criar outras formas, se eu quiser. E aí, ó, por exemplo, imagina que eu tinha um Push Pull desse jeito aqui, e eu tinha feito uma referência que eu preciso dele até aqui, ó. Se eu clicar aqui no Push Pull, eu posso levar ele até na linha aqui, ó, levei até na linha que ele vai ficar, ó, ficou na linha exata, uma vez que você colocou a medida que você precisa, né? Mas, por exemplo, eu cliquei aqui, eu posso levar até aqui, ó, eu posso clicar nessa daqui, trazer ela até aqui, ó. Compreende? Faz sentido? Então, você tem uma liberdade muito assim, vamos dizer, é redundante falar, mas você fica bem livre, entendeu? A liberdade é uma coisa só, mas você fica bem livre com certas ferramentas, sabe? E essa daqui é uma delas. Para criar, você tem uma liberdade gigante, tá? Então, essa é a ferramenta, essa ferramenta de trena, ela ajuda demais. Vamos que eu tenho que fazer um círculo, aqui ó, vou pegar a ferramenta de trena, ó, eu tenho que fazer um círculo, que o círculo vai estar no centro desse aqui assim e assim. Aí eu venho com a ferramenta de trena aqui, ó, de cima para baixo. Note que essa linha de referência tem que ficar azul, porque ó, ela tá descendo e ela tá azul, mas se ela ficar assim verde, parece que ela tá descendo, mas ela não tá. Na verdade, ela tá movendo pro meu lado. Eu vou fazer as duas para você ver. Aqui, ó, vou trazer ela até aqui, vou descer, e agora eu vou fazer uma azul. Ó, e vou fazer a azul. Parece que as duas estavam descendo, né? Mas agora eu vou movimentar a câmera, ó, tá vendo? Essa de cima, que foi verde, ela estava vindo pro meu lado, seguindo o eixo verde. E a azul, ela desceu, ó. Olha lá, ó. Entendeu? Então tem que atentar a isso. Toda vez que você quer uma referência seguindo a linha vertical, a linha Z, né, o eixo Z, então ela tem que ficar, na hora que você clicar aqui para ela descer, ó, ela tem que ficar azul. Se ela ficar azul, significa que ela está descendo, ela está na vertical, ela está descendo. Se você movimentar um pouquinho ela e ela ficou verde, significa que ela está no eixo Y, então ela está vindo para o seu lado, né, ou seguindo o eixo Y, seja para um lado ou para o outro. Ó, azul aqui também, ó, aqui ó, para cima, eixo Y, entendeu? Então funciona assim. Deixa eu dar um Ctrl Z só para apagar as duas, que eu dei só um exemplo, né? E apagar essa daqui também. Agora, o que eu vou fazer? A gente precisa fazer um círculo aqui no meio, aqui, ó, bem aqui. Eu vou clicar aqui, pode ser em qualquer ponta da linha, e vou descendo ela aqui, ó. Note que ela tá azul, né? E vou descendo ela aqui, ó, até chegar mais ou menos no meio. A hora que fica azul, ou nem sempre fica azul não, sabe? Mas a hora que ela chega ao centro aqui, ó, geralmente quando fica azul tá no centro, entendeu? O centro perfeito. Você dá um clique e para você conferir se ficou no centro, você clica em cima dela e leva de volta até aqui, ó, sem clicar. Você só clicou em cima dela e leva para cima, ó. 388, aí você leva para baixo, ó, 388, então ela está no centro, entendeu? Então a gente usa muito isso. Então eu vou fazer agora uma daqui para cá, ó, e vou levar ela. Agora note que ela está vermelha, ela está seguindo o eixo X.
na linha vermelha, tá? Aí eu vou levar ela aqui, ó, até o centro aqui, ó, tá no centro, e vou dar um clique. Então, aonde essas linhas estão se intersectando aqui, ó, esse aqui é o meio exato. Agora eu posso pegar uma ferramenta de círculo, ó, círculo, posso trazer o centro do círculo até onde elas se cruzam aqui, ó, e dar um clique. Eu dei um clique, eu vou fazer um círculo aqui, ó, vou fazer um círculo grande aqui assim, ó. Fiz um círculo. Simples, né? Agora é sua criatividade. Eu vou clicar aqui, ó, por exemplo, eu vou clicar na ferramenta Push Pull, aqui agora, e eu não vou puxar ela para cá, eu vou puxar ela para lá até ela cortar. Ó, vou levar ela até ali na ponta, ó, e ela cortou. Olha lá, ó, vendo lá do outro lado, ó. Certo? E essa ferramenta círculo, quadrado e qualquer uma outra que você fizer, é interessante que quando você usar elas da forma certa, te dá uma liberdade de você criar formas e mais formas. Vou dar um exemplo. Aqui, ó, por exemplo, essa face aqui, ó, vou pegar a ferramenta Offset, certo? Ó, ferramenta Offset. Vou clicar nessa face, ó, e vou criar isso aqui, ó. Pronto. Criei. Agora eu vou pegar a ferramenta Mover, ó, e vou movimentar esse aqui para cá um pouquinho, ó. Tô brincando com a peça, ó, tá vendo? Que ela dançou pro lado, certo? Só que agora eu vou soltar a ferramenta e vou clicar nessa face. E agora eu vou chamar novamente a ferramenta Mover, aqui, ó, e vou dar um clique nessa face. Note que ela tá andando solta aqui, ó. Dá para fazer isso, às vezes você cria uma dentro da outra e quer tirar ela para fora por algum propósito, algum motivo, tá? Mas aí você faz o seguinte, você clicou aqui, agora você lembra da setinha para travar no eixo X, eixo Z? Então você vai apertar a setinha para cima. E a hora que você levantar, ó, ela gruda na face e levanta ela para você, ó. E assim você vai criando formas, ó. Olha só. E aí, isso não funciona só em coisas retangulares, não. Se você fizer um círculo, aqui, ó, vou pegar um círculo, aqui, ó, vou pegar um círculo, vou criar um círculo aqui, ó, criei um círculo. Agora eu vou usar o offset e vou criar, ó, dentro desse círculo aqui, eu vou criar um offset, ó. Offset, ó, fiz outro círculo. E agora eu vou clicar nessa do meio aqui, cliquei nela, né, ó, cliquei na do meio aqui e vou clicar para mover. Eu vou clicar para mover, vai acontecer a mesma coisa, né, ó. Só que agora eu vou apertar a setinha para cima. Aí ele travou, ó, e ele criou essa peça aqui para mim. Tá vendo? Tipo assim, gente, parece uma brincadeira, né? E é legal mesmo, desenhar, modelar, eu gosto bastante, tá? Trabalho no computador e tudo. Então, tipo assim, você modelar. Mas o que é mais importante? Você dominar a ferramenta. Porque na hora que você for criar móveis curvos, móveis redondos, usinagens específicas, encaixes, você tem que dominar essas ferramentas para você saber utilizar elas dentro do Intimob, entendeu? Ele usa delas, tá? Algumas usa mais, outras usa menos, mas no geral usa-se bastante, tá? Então essa ferramenta faz isso. A nossa próxima ferramenta que está aqui, ó, a gente viu a rotacionar, né? Essa ferramenta aqui, ó, é a ferramenta Pen, que nada mais é do que mover. Só que é um mover não para as peças, mas para o seu ambiente. Porque às vezes você está desenhando essa daqui e você precisa, né? Você precisa arrastar para o lado para ver uma coisa e depois voltar lá. Tudo que ela faz é arrastar a câmera, né? O ambiente para você, certo? É isso que ela faz, né? E um que não está mostrando aqui, que chama ferramenta Orbit, ela realmente não está mostrando aqui, mas isso já vem de fábrica no SketchUp, né? Quando você aperta essa rodinha aqui, ó, você aperta essa rodinha aqui do mouse, você aperta ela, não só gira, né? Se você girar para frente e para trás, você dá zoom e volta. Se você apertar ela, automaticamente chama a ferramenta Orbit, que é essa aqui, ó, para você rotacionar as peças, certo? Aí você chama a ferramenta Pen para você arrastar para um lado ou para o outro. Só que tem um truque, né? Um atalho, na verdade, não é um truque, é um atalho,
que quando você tiver com a ferramenta, vou soltar essa ferramenta, apertei a barra de espaço. Quando você está com essa ferramenta aqui selecionada e você aperta a tecla no seu, eu acho que vai ser, eu não sei se vai ser Ctrl, é porque aqui esse aqui eu estou fazendo desenho, geralmente eu desenho e modelo no Mac. Esse aqui é o Windows, eu tenho uma máquina virtual dentro do Mac onde roda o SketchUp Windows, só para gravar essas aulas, isso e usar uma outra ferramenta. Então, você vai clicar, por exemplo, tem uma outra ferramenta, mas nesse Windows aqui não está configurada. Não está configurada. Deixa eu ver aqui, ó. Nesse Windows aqui, ela não está configurada, essa pen. Mas depois eu vou gravar específico sobre esses atalhos, porque vai ter uma aula só sobre atalhos. Tá? Eu não vou ensinar atalhos agora, mostrei alguma coisa ou outra, né? Mas na aula de atalhos vocês vão ter clareza, né? Vão ter clareza sobre essas questões, tá bom? Então aqui, gente, ó, nessa ferramenta Pen você move. A ferramenta Zoom, o que ela faz é zoom, ó, zoom para frente, zoom para trás. E a gente não usa ela assim, por quê? Porque a gente já tem essa rodinha aqui, ó, do mouse, né? Ó, essa rodinha do mouse aqui, ó, para frente e para trás, tá bom? Então a gente nem usa ela. Então, tipo assim, essas são as ferramentas que a gente usa. E nem essa aqui, ó, de zoom aqui a gente não usa, entendeu? Porque a gente só usa essa daqui, ó. Então, gente, só para concluir essa parte, essas são as ferramentas que a gente usa no dia a dia, tá? Que são, assim, de longe as mais importantes para você modelar, entendeu? E usar elas dentro do Intimob, tá? E, tipo assim, isso influencia diretamente depois no seu trabalho. A próxima aula, eu vou fazer uma aula, tentar fazer uma aula mais curta, mostrando o uso dos atalhos. Porque, por exemplo, se você vem cá, você clica aqui, ó, em retângulo, né? Aqui, ó, vou clicar no retângulo. Tem que ir lá, tem que clicar e vir cá para depois fazer o retângulo, ó. Mas vou soltar a ferramenta, né? Eu soltei a ferramenta, mas você pode simplesmente digitar R, ó, certo? Então na próxima aula eu vou ensinar sobre os atalhos mais importantes, e não só atalhos dessas ferramentas não, tá? Tem outras ferramentas que tipo assim, outros atalhos que a gente usa também, tá bom? Então a gente fica por aqui e até a próxima. Valeu, a câmera tá de cá, ó. Beleza, valeu, até a próxima aula.